Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês. E nessa aula, uma aula bastante curta, nós vamos trabalhar as operações swap, né? Professor, esse assunto faz parte de quê? Faz parte do assunto mercado de capitais. Dentro de mercado de capitais, nós temos um assunto chamado mercado de derivativos, não é isso? E o mercado de derivativos, nós temos 4 espécies, né? Mercado a termo, mercado futuro, mercado de opção. Esses 3, aula dada, aula paga, aula no bolso, né? E agora, nossa última opção do mercado de derivativos é o mercado de swap, né? Swap, permuta, troca, você tem que colocar permuta, troca de quê? De posições, né? Gente, é um instrumento muito interessante esse cara, tá? Muito interessante, vem comigo, quero tentar explicar para vocês, quero fazer um esqueminha aqui e depois nós vamos detalhar nas aulas com exercícios e mais exemplos de teoria, né? Então, você tem uma empresa A, ok? Essa empresa A, tá? Tem uma dívida, né? Deve, ok? Ele deve em 180 dias, por exemplo, né? Ele está devendo, ele tem que pagar esse compromisso. É uma empresa de exportação, né? Ó, deve aqui 100 mil dólares. Tá? Tá aqui. E você tem uma empresa B, que é uma importadora, né? Tá? Que ele deve, ok? Em 180 dias, ok? Não 100 mil dólares. Vamos converter esse cara aqui, vamos fazer uma conversão. 350 mil reais. Aí, 350 mil reais, que no caso aqui é o câmbio, né? O que acontece para as duas partes, né? Essa empresa aqui trabalha com dólar, essa empresa trabalha com reais. Então, a empresa A se compromete em pagar essa dívida e a empresa B se compromete em pagar essa dívida. Ou seja, ela faz um EDERJ, faz uma proteção entre os dois. Está aí, uma troca. Então, isso aqui que é o swap. Permuta, troca, né? Pronto. Cara, juízo de valor. Coloque esse juízo de valor na sua cabeça. É claro que nós temos aí várias ramificações dessa espécie de troca de proteção que nós vamos detalhar na aula, né? Mas esse aqui é o quê? É o juízo de valor que você deve ter, que vai te ajudar a interpretar os assuntos, né? Então, vem comigo. Para a disciplina Conhecimentos Bancários, a nossa disciplina, swap, em português, permuta. Permutou aqui, lá, dólar aqui, reais aqui. São operações em que há troca de posições quanto ao risco e à rentabilidade entre investidores, né? O contrato de troca pode ter como objeto moedas, commodities, ativos financeiros, né? Então, pode ser diversos, né? Você pode fazer vários contratos, né? Commodities agrícola, né? Um cara está precisando de produto, enfim, troca, né? Então, pode ser troca, principalmente aqui no caso brasileiro, como nós temos uma atuação muito forte no mercado, na balança de pagamento das exportações dos commodities agrícolas, né? Principalmente a moeda estrangeira, o dólar, né? Swaps são um importante instrumento financeiro para diminuir riscos, né? São bastante utilizados por empresas, bancos, instituições de investimentos, né? Ok. O contrato de troca pode ter como objeto moedas, commodities e ativos financeiros. Já falei para vocês, né? Swaps mais comuns no mercado brasileiro são swap de taxa de juros, né? E swap cambial, principalmente o swap cambial, né? Professor, eu quero entender a lógica disso. Quer entender essa lógica? Então, trago para vocês aqui um exemplo para a gente poder internalizar. Vem comigo. A empresa A é uma exportadora. Ora, então, no exemplo, nós vamos ter duas empresas, né? Uma empresa que está exportando e uma empresa que vai importar. Para quê? Para casar, para combinar, né? Olha aí como o mercado é bastante dinâmico, né? Então, a empresa A, ela é exportadora, que tem receitas em dólares e dívidas em moeda local. Então, ela tem o quê? Recebe em dólar e tem dívida e paga o quê? Em reais, né? Ok. Corrigidas por juros pós-fixados, né? Ó, corrigidas por juros pós-fixados. Essa empresa quer trocar o risco cambial, porque a moeda pode valorizar ou desvalorizar, a gente nunca sabe, né? Relativo à variação do dólar,
pelo risco de juros pós-fixados. Ou seja, seu objetivo no contrato de swap é a proteção contra os riscos cambiais, né? O correto era vender em dólar, operar em dólar e usar dólar, né? Ou o contrário, real, real, real. Não, mas aqui ele tem uma receita em dólar, né? E ele tem a moeda local, no caso aqui o real. A empresa B é uma empresa varejista nacional importadora. Não? Então, ele importa produtos estrangeiros, né? Se ela é uma importadora, cujas dívidas estão atreladas ao dólar e cujas receitas em moeda local. Gente, ó, oposto do outro, né? São aplicados no mercado e remunerados a uma taxa de juros pós-fixada. Pós-fixada, pós-fixada. Essa empresa quer justamente o oposto, trocar o seu risco referente à variação da taxa de juros pelo risco cambial. As duas empresas podem, então, fazer um contrato de swap com a intermediação de uma instituição financeira para fazer a troca. Então, isso aqui é o exemplo clássico do swap, né? Vem comigo aqui. O que eles querem? Querem fazer um hedge, ok, uma proteção, né? Quer se proteger. As operações swap constituem um instrumento mais eficaz para a proteção contra a flutuação indesejada de taxas pela possibilidade de um só contrato a realizar o hedge, ou seja, proteção, tá certo? Garantia de duas posições, cada uma com um indexador diferente. Então, ó, cada uma com um indexador diferente, você faz a sua proteção hedge. Essa palavra aqui cai muito em concurso, né? E aí, prof, bateria de exercícios. Banco do Brasil, CESP 2009, escriturário. Uma forma incomum de se fazer um hedge, proteção de oscilações de risco em ativos financeiros, é por meio de swap, troca, pois estes são instrumentos financeiros distintos, né? E aí, professor? Né? Cara, eu li rápido para pegar você. O cara que fez essa questão aqui no automático errou a questão. Ele marcou correto, mas ela está errada. Por quê, professor? Olha aqui, uma forma incomum, né? Ou seja, aprendizado, cara, você tem que ler com bastante atenção. Ó. O erro da questão está em comum, porque é comum você fazer uma hedge, ou seja, uma proteção com troca de ativos, né? Que são instrumentos financeiros distintos, né? Então, duas empresas, é claro que tem que ter aí duas partes aí que estão operando, uma importadora, uma exportadora, que é o mais comum, né? Que estão precisando que trocar suas posições para produzir essa proteção, né? Então, gabarito errado, né? O cara que fez no automático marcou como correto, mas está errado. Próxima. Basa CESP 2013, cargo de escriturário. Nas operações swap, ok? O índice de rentabilidade, então o índice de rentabilidade é trocado por outro, com o intuito, entre os outros, para fazer um hedge, para minimizar o risco, né? Então, é exatamente isso. Você tem um índice de rentabilidade, tá? Isso pode ter variável, tem um outro, você vai trocar esses contratos, essas garantias. Ou seja, é exatamente o conceito aí de umas operações de swap, né? Que é um derivativo, ok? Gabarito corretíssimo, né? E aí, prof, vamos lá. Próxima. Basa Sens Gran Rio 2015, cargo de escriturário. A modalidade do mercado derivativo, na qual, por meio de um contrato, as partes envolvidas trocam o índice de rentabilidade por outro, é denominada, né? Então, mercado de derivativos, você tem que saber, né? 1, termo. 2, futuro. 3, opções. E 4, swap. Nesse sentido, ó, você já eliminou duas, né? A C e a E. Né? Qual que é o tipo que é o quê? A troca. Né? O troca, né? Ó, na qual no contrato as partes envolvidas trocam, permutam. Swap. Gabarito. Letra B de bola, né? Cara do céu, professor, não acredito, professor, que eu estou conseguindo acertar essas questões. Cara, não tem jeito. Aqui comigo você vai aprender. Não tem jeito. Por quê? Porque é passo a passo, devagar, devagarzinho, cada aula, né, um conceito diferente. Você vai acumulando esse conceito, no final você já sabe aí. Gabarito, letra B de bola. Basa Sens Gran Rio 2013. Escriturário.
Uma empresa no Brasil tomou o empréstimo de $500 mil de um banco no exterior e, em 180 dias, deve pagar o principal e os juros. Para sua proteção completa, contra surpresas nas variações das taxas cambiais. Por quê? Porque ele é uma empresa brasileira. Brasil o quê? Reais. Tá? Ele está fazendo uma dívida em dólar, né? E o dólar tem o quê? Tem flutuação, tem alteração no preço todos os dias, né? Então, a empresa faz um swap, né? Ok, uma troca de posição. Ok, bacana. Swap, troca, ele quer proteger, né? Então, ele vai fazer um swap com alguém que tem o quê? Dívida em reais, né? Ok. Para efeito do swap, significa que a empresa vendeu $500 mil para obter $500 mil para obter reais no mercado de câmbio pronto e, tá? E o quê? Então, vem comigo aqui, né? Vamos ler esses caras aqui, vem comigo aqui. Comprou apenas os dólares correspondentes aos juros? Errado, porque aqui ele tem que comprar. Ó. Em 180 dias ele vai ter que fazer uma proteção que atenda o principal e os juros. Então já está errado isso aqui. Errada porque correspondentes, né? Comprou apenas. Eu vou nem ler o resto. B. Comprou $500 mil mais os juros. Bacana, já superamos, né? Correspondentes no mercado cambial futuro para entregar em 90 dias. Errado. Por quê, professor? Porque são 180 dias. Cadê o númerozinho aqui? Tá aqui, ó, 180 dias. Então, tem que casá-lo no tempo. Então, o B está errado, né? C. Comprou $500 mil mais os juros, ok, correspondentes, no mercado cambial futuro para entregar em 180 dias. Ou seja, ele está se protegendo. Correto, gabarito correto. D. Comprou $500 mil no mercado cambial, pronto, errou porque faltou os juros aqui. E o E, vendeu, não tem nada de vendeu, né? Então, gabarito correto, né? Letra C. Poxa vida, professor, uma questão grande como essa eu consegui acertar? Conseguiu acertar, isso mesmo, né? Tá aí para vocês aí, né? Conseguiu acertar sim, né? Tá aí. Gabarito correto dessa questão do BASA, Sens Gran Rio aí 2013, né? Lembro desse concurso, nós aqui da Lá Concurso oferecemos curso online aí, a galera saiu muito bem na prova, né? Gabarito, letra C. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Os swaps, que podem ser considerados carteiras de contratos a termo, são acordos privados entre duas empresas para troca futura de fluxo de caixa, respeitada uma fórmula previamente estabelecida. Professor, carteiras, contratos a termos. Termo é o quê? É o formalizado, um contrato formalizado, né? Esse é o termo, né? Não confunde com o mercado a termo, né? Então, é um contrato formalizado. Swaps, o quê, gente? O swap é uma troca futura de fluxo de caixa. Tem dólar e real. Swap cambial, que é o mais acontece no Brasil. Respeitado a fórmula previamente estabelecida, ou seja, gabarito super correto essa questão aqui. Com certeza você entendeu esse mecanismo, né? Gabarito correto, né? E agora, professor? E agora eu quero passar para vocês o seguinte. Essa aqui é a última aula de mercado de derivativos, né? Então, tem muita coisa escrita sobre isso. Eu fui lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros, no mercado de derivativos, lá tem um manualzinho. Eu quero trazer um resumo para vocês aqui. Então, nós temos 4 tipos aí do mercado de derivativos, né? Mercado a termo, futuro, opções e swap, né? Ambiente de negociação, pode ser na Bolsa ou no mercado balcão organizado, né? Onde se negocia o mercado a termo, tanto no mercado balcão quanto na Bolsa. Futuro, somente Bolsa, cara, questão de prova. Mercado futuro, né, porque é aqueles ajustes diários, é somente na onde? Na Bolsa. Mercado de opções é negociado tanto no balcão quanto na Bolsa, né? Olha aí, tá? A termo, o que se negocia? Compromisso de comprar ou vender um bem por um preço fixado em data futura, que é exatamente o mesmo do mercado futuro, né? Com a única diferença é a intercambiabilidade. Que é isso, é aqueles ajustes feitos durante o contrato, né? Isso é permitido. No a termo é a ausência da intercambiabilidade, não pode, né? Tá? E no mercado de opções, os compradores adquirem o direito de comprar ou vender por um preço fixo em determinada futura. Ele trava naquele futuro, só que aqui ele pode ter o quê? Ajuste, pode desistir, pode querer, na hora, ele é a opção de fazer ou não fazer, ou seja, tem a intercambiabilidade. Já no swap não tem
essa intercambiabilidade, porque é uma troca de fluxos financeiros, né, de bens um do outro para fazer uma ideia de fazer uma proteção, né? Então está aí para vocês esse resuminho, essas informações aqui que vêm completar a nossa aula aí de mercados derivativos, né? Derivativos. Sendo assim, finalizamos esse bloco, né, do mercado derivativo para a galera. Espero aí ter atendido as suas expectativas aí. Uma coisa eu tenho certeza, a minha parte eu fiz, cara. Eu passei aqueles assuntos, né? É claro, uma prova aqui para conhecimentos bancários, de carreiras bancárias, qualquer banco, você pode ter certeza disso, para você se preparar para as questões de prova, né? Encerramento, como sempre, né? A experiência de vida faz-se não pela quantidade de tempo em que se vive, né? Então, olha só, não faz pela quantidade de tempo, né? Mas sim pela intensidade dos momentos vividos, né? Então, experiência de vida não é idade, não é antiguidade, não é tempo, cara. É o quê? É a intensidade dos momentos vividos, né? Eu conheço pessoas aí, cara, que têm aí 50, 60 anos, sempre naquele comodismo, né? Vai falar que tem experiência de vida? Não tem, nunca passou por momentos intensos na vida, cara. Os momentos intensos na vida é que fazem produzir as grandes experiências. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima grande aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique-claque.